Seja bem-vinda a Ma House! Eu sou Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante, guiada aí pelas águas da vida. O que é para você ser uma pessoa boa? Pessoas boas, elas sentem dó? Sentem empatia? Pessoas boas sentem culpa quando tem mais do que os outros? O que define de fato alguém como bom? Será que é quem sente mais ou quem se apaga para que o outro sinta? Quem serve mais ou quem nunca diz não? A verdade é que o sistema em que a gente vive sempre soube como usar esses sentimentos ao seu favor. Dó, culpa e empatia. São palavras bonitas, nobres até, mas que sem consciência elas viram ferramenta de controle. Desde a escravidão, usa-se da falsa bondade, uma bondade construída para manter a estrutura de dominação funcionando. Essa mesma lógica segue viva hoje. No discurso político que te pede voto em troca de favores, no líder religioso que diz que você precisa se sacrificar pelos outros, mesmo que isso te destrua por dentro, na culpa que te faz aceitar menos do que merece, na empatia que te paralisa diante da injustiça e na dó que te convence de que precisa ajudar mesmo quando não consegue. Quando você sente demais, mas não entende de onde isso vem, você se torna manipulável. Você se move para agradar, para aliviar, para consertar, para ser bom. Esse episódio é um convite para olhar de frente para esses três sentimentos, que é a dó, a empatia e a culpa. Mas não com os olhos da moral, e sim com os olhos da consciência. A gente vai falar do lado luz e do lado sombra de cada um. Na psicologia junguiana, a luz é aquilo que já reconhecemos em nós, os sentimentos, atitudes e intenções que conseguimos nomear com clareza. Já a sombra é tudo aquilo que está fora do nosso campo de consciência, mas que ainda assim nos move. É o que a gente rejeita, esconde, reprime ou simplesmente não enxerga. Quanto mais a gente ignora essa sombra, mais ela age por trás das cortinas. Vamos falar sobre o risco de tomar decisões a partir também da dó, da empatia e da culpa. E de como esses sentimentos, se eles não são bem compreendidos, alimentam um dos complexos mais perigosos para quem quer viver relações saudáveis. O complexo da salvadora ou do salvador. É bom lembrar que eu falo na maioria das vezes com mulheres, mas isso também se aplica a homens. E talvez você já até se reconheça nesse complexo. Então a gente vai começar agora falando da dó, que parece um sentimento bonito, né? Às vezes até nos dá essa sensação de que somos pessoas boas, tadinho, tadinha. Mas será que é isso mesmo? Na luz, a dó, ela pode ser uma expressão legítima de cuidado. É um movimento emocional de se comover diante da dor do outro, de desejar que aquele sofrimento acabe, de reconhecer a humanidade do outro em um momento de dificuldade. Mas na sombra, a dó é bem mais perigosa do que parece. Porque quando a gente sente dó de alguém, quase sempre a gente está colocando a pessoa abaixo, como se ela fosse fraca, incapaz, indefesa. E ao fazer isso, mesmo sem perceber, a gente se posiciona com superioridade. A sombra da dó, ela carrega uma sutileza cruel, que é a ideia inconsciente de que o outro precisa de mim para sobreviver. Coloca o outro numa posição de incapacidade. Pode reduzir a pessoa ao momento difícil que ela está vivendo.
é a vontade inconsciente de ser a salvadora, a heroína, o herói, de se sentir necessária, útil, de evitar que o outro também sinta dor, mesmo quando é essa dor que pode fazer o outro crescer. Essa é uma armadilha muito comum em quem carrega o complexo da salvadora, porque a dó é um dos gatilhos emocionais mais fortes para quem aprendeu desde cedo que o seu valor está em ser boa, prestativa, disponível. Quem sente dó demais do outro, geralmente não sente dó de si. E aí, o gesto que parecia generosidade, ele vira uma forma de se anestesiar, de fugir da própria dor, dos próprios sentimentos, da própria vida, de tentar ser amada por ser útil. O problema é que quando a gente ajuda alguém movida pela dó, a gente também se torna manipulável. Porque qualquer pessoa ou sistema que saiba acionar nossa dó consegue nos controlar. É por isso que é tão importante perguntar: por que essa situação me desperta tanta dó? Será que eu estou enxergando o outro como alguém inteiro ou como um coitadinho? Será que eu estou ajudando ou assumindo um lugar de controle disfarçado de cuidado? Quando a gente começa a olhar para isso, a luz entra e a gente descobre que mais do que ajudar é preciso respeitar o outro. E que muitas vezes o melhor que a gente pode fazer é confiar que aquela pessoa também pode atravessar a dor dela com dignidade. A dó só vira compaixão real quando deixa de ser sobre a nossa necessidade de salvar e passa a ser sobre o respeito ao tempo, à força e ao processo do outro. A dó quer salvar, a compaixão confia. A dó coloca o outro como fraco. A compaixão lembra que ele é inteiro, mesmo em pedaços. A compaixão, ela tem empatia. Aliás, empatia virou uma palavra da moda, importante para quem se diz boa pessoa. Mas será que a gente realmente sabe o que ela significa? Muita gente confunde empatia com o se colocar no lugar do outro. Mas essa frase, apesar de bem intencionada, ela é impossível, porque ninguém consegue realmente estar no lugar do outro. A gente não tem a bagagem emocional dele, não temos o corpo, nem a história, nem os mesmos traumas. Quando você tenta se colocar no lugar do outro, o que você faz na prática é se imaginar naquela situação, com a sua história, com os seus medos, a sua lente, a sua perspectiva, a sua bagagem. Isso não é empatia, isso é projeção. A verdadeira empatia, ela não exige que você entenda tudo. Ela só exige que você escute sem julgar. Que você não fuja da dor do outro só porque ela te desconforta. Na luz, a empatia é esse espaço silencioso e inteiro onde o outro pode existir sem precisar ser consertado. É quando você consegue sustentar a presença sem dar conselhos antes da hora, sem comparar com a sua dor, sem diminuir o que o outro sente. Empatia é presença com fronteiras. É quando você escuta com o coração aberto, mas também com o pé no chão. E então, qual que é a sombra da empatia? Na sombra, a empatia ela vira um peso, vira um mecanismo inconsciente de aceitação. A gente começa a ouvir a tudo e a todos, segurar ali o problema de todo mundo, achar que precisa absorver a dor do outro para ser amada, para não parecer egoísta, para manter a imagem de pessoa boa. A empatia, quando desequilibrada, ela nos coloca no lugar da esponja emocional. A gente sente demais, aguenta demais, se antecipa, se doa e se esgota. E aí,
por trás dessa empatia sem limite, às vezes mora o complexo da salvadora. Aquele impulso de se tornar indispensável, de mostrar valor resolvendo a vida de todo mundo. Só que quando a empatia vira obrigação, ela perde a alma e a gente se perde de si. E quando isso acontece, quando você ultrapassa os seus próprios limites em nome do outro, geralmente entra aqui a próxima emoção, a culpa. Porque a culpa, ela é um dos sentimentos mais traiçoeiros que existem. Ela veste muitas máscaras e às vezes aparece como responsabilidade, às vezes como consciência, mas muitas vezes ela é só exigência disfarçada. Na luz, a culpa tem uma função legítima. Ela mostra que a gente tem consciência do impacto das nossas ações, que a gente não é indiferente à dor que causamos. Ela nos chama para reparar algo, para crescer com o erro. E quando bem elaborada, a culpa vira um motor de transformação. Mas a culpa, na sombra, é uma prisão invisível. É aquela que aparece mesmo quando você não fez nada de errado. Ela nasce do medo de decepcionar, do desejo de agradar, da ideia de que você deveria sempre dar conta, estar disponível, não errar nunca, ser perfeita. É a culpa de dizer não, de descansar, de se afastar de alguém que te faz mal, de não ter respondido uma mensagem, de não querer mais conversar, de simplesmente se colocar em primeiro lugar. E muitas vezes essa culpa vem logo depois da dó ou da empatia distorcida, exagerada. Você sentiu dó de alguém, se envolveu demais, e aí não quis parecer fria, se doou além do que podia, do que queria, e quando tentou se proteger, se afastar, se sentiu culpado. É como se o simples ato de se escolher viesse acompanhado de um sentimento de dívida, como se cuidar de si fosse um erro. E isso é muito comum em quem carrega o complexo da salvadora. Porque a salvadora, ela acredita que ela é responsável por todo mundo. Ela se acha forte, capaz, disponível o tempo inteiro. E quando falha ou simplesmente se recolhe, vem a culpa. Mas aqui vai uma verdade que pode ser difícil de digerir. Você não tem culpa por não conseguir salvar o outro. Aliás, talvez ele nem queira ser salvo e você está perdendo tempo com isso. Você não tem culpa por não dar conta, por ser humana, por ter limites. E tem uma pergunta que precisa acontecer. Será que eu estou me sentindo culpada porque fiz algo errado ou porque finalmente eu comecei a me escolher? Porque às vezes a culpa, ela não é um erro, ela é um sintoma de libertação. Você já percebeu como a salvadora atravessa tudo que falamos até aqui, né? E ela aparece por trás da dó, quando acredita que o outro não dá conta sem ela. Ela aparece na empatia excessiva, quando absorve demais a dor alheia. E ela aparece na culpa, sempre que pensa em se escolher. Mas quem é, afinal, essa salvadora? Ela pode ter muitas caras. Às vezes é a mulher que está visivelmente exausta, sobrecarregada, fazendo tudo sozinha. Mas outras vezes ela é aquela que parece ter uma energia infinita, que resolve tudo, que está sempre disponível, sempre com tudo sob controle, fazendo mil atividades. E que parece não precisar de ninguém. É que a salvadora, ela aprendeu cedo a se virar. Muitas vezes foi aquela criança que viu os adultos em sofrimento e decidiu que não ia dar trabalho. Daí ela se tornou forte, independente, meio casca grossa até. E com o tempo foi acreditando nisso, que ela era mesmo mais forte que os outros, que ela dava conta demais,
que ela não precisava mesmo de ajuda e ela veste essa persona com maestria. Porque, na verdade, essa fortaleza é uma armadura que ela aprendeu a usar para sobreviver. No olhar junguiano, essa figura está ligada ao complexo do herói, uma parte do ego que acredita que precisa salvar, proteger, resolver, mas também está ligada à persona, essa máscara que a gente constrói para o mundo, para parecer forte, eficiente, generosa, e por trás dela muitas vezes está a sombra da insegurança, da carência, do medo de ser esquecida, rejeitada ou não reconhecida. Por isso, mesmo que a salvadora diga que não precisa de nada, muitas vezes lá no inconsciente existe um desejo escondido de ser cuidada. De um dia, poder deitar no colo de alguém e ouvir descansa, eu cuido de você. Mas esse desejo é tão inconsciente, tão escondido, que ela mesma não reconhece. Ela não sabe pedir ajuda, se recusa a demonstrar fragilidade e acaba sendo vista como alguém autossuficiente demais. O problema é que isso tem um custo. Ela passa a vida ajudando todo mundo e quase nunca é ajudada, porque ninguém percebe que ela também sente dor, que ela também precisa. Ninguém sabe que ela está precisando. E sabe o que é mais delicado? A salvadora, que parece tão forte, costuma ser facilmente manipulada por quem sabe usar a dor, a culpa ou a empatia como ferramenta. Tem um podcast maravilhoso chamado Não Inviabilize, da Deia, e ali ela conta várias histórias reais e muitas delas têm a mesma base, que é gente que se doou demais, amou sozinha, ajudou sem ser chamada, às vezes se precipitou ali na ajuda e acabou sendo enganada, traída, usada. Quase sempre são pessoas com coração bom, mas com as fronteiras rasas, que confundiram empatia com fusão, amor com sacrifício e que acabaram carregando relações nas costas. Mas também corre o risco da salvadora se transformar na manipuladora, a que manipula pelo cuidado. Então é importante ressaltar que salvadoras não são só vítimas das circunstâncias, elas também podem se tornar controladoras. Ela ajuda tanto, resolve tanto, se antecipa tanto que ela ocupa todo o espaço, ela sufoca, ela impede que o outro cresça, tome as próprias decisões. Ela quer fazer do seu jeito, porque no fundo não confia que o outro vai dar conta. Então, ela acaba assumindo tudo. Isso não a torna má necessariamente, mas mostra que há uma sombra ali, um desejo de controle emocional, de segurança psíquica. Ela quer ter o domínio da situação porque isso a tranquiliza, mas esse controle ele cria dependência no outro e no fundo afasta a relação. Por isso, reconhecer esse padrão não é sobre se culpar, é sobre trazer luz, é perceber que sim, você pode continuar sendo uma mulher generosa, empática, presente, mas sem se anular, sem tentar resolver tudo, sem controlar, sem esquecer de si e principalmente sem confundir amor com sacrifício. Talvez o maior gesto de amor não seja salvar ninguém, mas confiar que o outro também é capaz. E talvez o maior gesto de coragem seja se permitir ser vista com as suas fraquezas, com os seus limites, com a humanidade, porque toda salvadora, no fundo, é só alguém que aprendeu cedo demais a se virar, mas que também sonha, mesmo que sem saber, com o dia que vai poder simplesmente descansar. E para quebrar esse ciclo, então, a salvadora vai precisar fazer algo que para ela é quase um sacrilégio, que é ser vulnerável. Ela vai ter que permitir que as pessoas vejam como ela é. Não só como a pessoa forte, a eficiente, a que resolve tudo. Ela tem que quebrar essa ideia da perfeição para que ela possa ser vista como humana, com cansaço, com dúvidas, desejos e com limites.
Porque o que muitas vezes mantém esse padrão são os muros que ela mesma construiu. Muros de proteção, de controle, de invulnerabilidade. Vocês sabem o que é curioso? Ela ergue esses muros não é para se proteger dos outros, é para proteger de si mesma, para se proteger de si mesma. Porque mesmo sendo forte, mesmo sendo casca grossa, quando ela cai em um golpe, quando confia em alguém que a manipula, ou se doa para alguém que não retribui, ela se decepciona tão profundamente que passa a duvidar de si mesma. Ela se pergunta, como que eu, tão inteligente, tão atenta, caí nessa? E para não cair de novo, ela se blinda, porque ela começa a desconfiar de si mesma. Ela fecha o coração, ela assume o controle. Mas aí vem um paradoxo. Mesmo com um muro, ela acaba repetindo o ciclo, entra em outra relação salvando. Sabe por quê? Porque ao entrar no papel de salvadora, ela sente que está no controle. Ela acredita que está protegida, porque é ela quem dá, é ela quem conduz, é ela que está por cima na relação. Então ela confunde o desejo de se proteger com o desejo de controlar e acaba se envolvendo de novo, só que de um lugar hierárquico, desigual, onde ela se sente mais segura, porque ela está acima, por ser a forte, por parecer a certa, e dá a ela essa ilusão de que não será ferida de novo. Só que essa é uma falsa segurança, porque onde há hierarquia, não há um encontro real, não há troca, não há vulnerabilidade. E sem a vulnerabilidade não existe amor. E é por isso que tantos relacionamentos amorosos e até mesmo amizades, elas começam com essa dinâmica de salvamento, com alguém por cima e alguém por baixo, com um precisando e o outro resolvendo. Mas o amor verdadeiro, ele começa quando a gente entra de igual para igual. Não como quem salva, mas como quem caminha junto. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem está disposto a se deixar tocar. E para isso, você vai ter que descer do seu muro, não para se tornar fraca, mas para se tornar inteira. E não é um processo fácil, porque ele passa por voltar a confiar em si mesma, para amar com presença, não com controle, para sentir tudo sem medo, porque só amadurece quem topa sentir. Só ama de verdade quem se permite ser visto em todas as entrelinhas. E talvez você pode estar perguntando por que eu escolhi falar disso hoje, e a verdade é que foi no meu próprio processo terapêutico que eu comecei a enxergar o quanto o arquétipo da salvadora vivia em mim. Eu fui e ainda sou uma mulher que não queria dar trabalho. A que fazia tudo pelos outros, que queria se sentir útil, e aliás, confundia esse ser útil com ser amada. E por muito tempo eu achei que isso era generosidade, empatia, mas aos poucos eu fui entendendo que tinha mais coisa por trás. Um desejo inconsciente de controle, para eu me sentir mais segura, um medo profundo de ser rejeitada e uma forma muito sofisticada de tentar garantir o afeto, fazendo ali pelos outros o que eu também não sabia fazer por mim. Foi assim que eu entendi que o arquétipo da salvadora, ele caminha exatamente pelo mesmo caminho da dó, da empatia, da culpa. Ela é manipulada por esses sentimentos e, sem perceber, também os usa para manipular. Porque quando a gente entra numa relação salvando, a gente entra por cima, com a sensação de controle. Isso dá uma falsa segurança para amar sem se entregar. Mas não tem muro que nos proteja assim do amor. Ele só nos afasta dele. E quando você vive atrás de muros, você até se sente segura, mas também se sente solitária, esgotada, com uma vida cheia de demandas, mas vazia de trocas verdadeiras. E foi aí que me veio um dos maiores aprendizados, porque quando a gente para de salvar todo mundo, começa finalmente a sobrar energia pra gente.
E é com essa energia que a gente se fortalece, se escuta, que a gente aprende a confiar em si mesmo de novo. É só quando a gente volta a confiar em si é que consegue baixar os muros. Então, descer do pedestal e se encontrar com o outro aqui, ó, de igual para igual. Por isso, se você se viu em algum momento, se reconheceu nessa salvadora que ajuda, mas se apaga, ou até mesmo aqui só quer controlar, eu quero te dizer com carinho, isso não muda de uma hora para outra. Você vai repetir padrões, vai cair de novo em algumas armadilhas, vai perceber só depois e tudo bem, porque perceber já é uma revolução. É nesse processo de tentativa, erro e consciência que você vai abrindo espaço para um novo jeito de se relacionar. E lembre-se que a dó, a empatia e a culpa são sentimentos que fazem parte da experiência humana. Eles só se tornam perigosos quando tomam as rédeas da sua vida. Quando você não questiona de onde que eles estão vindo, ou quando você reage a eles sem refletir, sabe? Quando você aceita um convite por dó. Poxa, será que é legal ir para lá? Então, quando você se doa sem se escutar, quando você diz sim porque tem medo de parecer má, é por isso que a consciência é tudo. Consciência emocional é um gesto de amor próprio e também de proteção, muito mais eficiente do que os muros. Porque quando você conhece o seu funcionamento, fica mais difícil alguém te usar. Fica mais difícil o sistema te dobrar com migalhas. Fica mais difícil um parceiro, um familiar ou um político ativar sua culpa ou a sua empatia só para te manter servindo. Você aprende a pausar, a perguntar: o que eu estou sentindo agora? Isso é meu ou é uma reação automática que me ensinaram a ter? E é aí que começa a transformação, porque você não vai deixar de ser boa, mas vai descobrir que ser boa não é se sacrificar, não é se calar, não é se anular para caber. Ser boa é ser inteira, é amar com limites, é ajudar com consciência, é acolher sem se abandonar, né? No fundo, é isso que cura a salvadora que mora em você. Reconhecer que o amor verdadeiro não é salvar o outro, é estar inteira com ele sem deixar de estar com você. Se esse episódio te tocou, talvez seja hora de mergulhar ainda mais fundo. E no meu curso, A Casa Interna, eu aprofundo essas reflexões com práticas, conteúdos e rituais que te ajudam a reconhecer a sua sombra, fortalecer a sua casa interior e amadurecer emocionalmente. O link está lá na minha bio do Instagram, @marina.marinho.arc. Obrigada por navegar comigo até aqui. Se essa maré te tocou, continue me acompanhando porque essa casa flutuante ainda tem muito mar para desbravar.